Fala maninho, fala maninha, meu nome é Elan Marcelo, sou advogado, atuo no direito há 19 anos e sou advogado há 10 anos. Sou especializado em direito público com ênfase em gestão pública. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre indenização de parentes de presos quando esse preso morre dentro da cadeia pública. Então, tem um preso, ele morreu, e aí a gente vai discutir se cabe indenização ou não aos parentes desse preso, filho, mãe, etc. Antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e comentar. O que você acha sobre o assunto? Já vou deixar uma pergunta aqui. Será que tem que existir essa indenização? Será que é justa essa indenização? Diz aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Você já ouviu falar na Constituição Federal? A Constituição garante ao preso respeito à integridade física e moral. O que isso significa? Significa que o Estado tem que garantir a saúde física e moral do preso. E aí você me pergunta, por quê? Por que o Estado tem que garantir a saúde física e moral do preso? Bem, essa é uma pergunta de resposta longa, mas eu vou ser preciso. O Estado retirou a liberdade dessa pessoa por conta de qualquer crime cometido ou questão processual pertinente. Quando o Estado tira a liberdade da pessoa, desse indivíduo, o Estado passa a ter a custódia desse indivíduo, ou seja, o ato o efeito de proteger alguém. Não existe pena de morte no Brasil. Logo, o Estado fica responsável pela vida daquele cidadão. Quando vivo, se sofreu uma lesão corporal ou um abalo moral grande dentro da cadeia pública, o preso pode pedir indenização, pois apesar de ter sua liberdade restringida pelo Estado, o Estado deve lhe proteger, pois a ideia é que ele saia de lá modificado, uma nova pessoa, pronta para a sociedade, é a dita ressocialização do preso. Agora, a gente vai entrar no ponto dos familiares, quando ocorre a morte desse preso dentro da cadeia pública, que é o tema principal do nosso vídeo. Ora, o preso tem pai, tem mãe, às vezes tem filhos, amigos íntimos, e as dores causadas pela morte de um ente ou amigo querido são únicas dentro de cada ser. A ideia do Estado proteger o preso é a garantia de que ele cumprirá sua pena e sairá para viver novamente em sociedade, com a família. Quando o Estado falha na proteção desse preso e este acaba morrendo, o Estado obrigatoriamente deve indenizar os familiares. Chama-se na doutrina e jurisprudência, nos livros e decisões judiciais, de responsabilidade objetiva do Estado. É uma responsabilidade que não importa se o Estado teve culpa ou não. Se a pessoa morreu sob custódia do Estado, o Estado deve indenizar a família. É simples, é isso. E aí você vai me perguntar de novo, por quê? Por que o Estado tem o dever de indenizar essas pessoas, essas famílias? Bem, o Estado retirou a liberdade dessa pessoa e colocou sob sua custódia, sob sua guarda. Sim, alguns cometeram crimes, estão ali respondendo algum procedimento, tem que ficar preso, etc. Isso é indiferente, gente. Se retirou a liberdade dessa pessoa, o Estado tem a obrigação de proteger e resguardar. E se o preso morre, o Estado automaticamente vai pagar a indenização aos familiares e amigos íntimos. Tanto é que até o Ministério Público algumas vezes vai atrás, a juização, para poder conseguir essa indenização. Agora, são todos os familiares? São todos os amigos que têm direito? Não. São aqueles mais próximos, que têm mais contato, mais carinhos, que se denota uma certa proximidade, uma relação maior, tanto família quanto para a questão dos amigos. Então, assim, o meu primo de terceiro grau que mora noutra cidade, ele tem direito à indenização? Bem, se ele era próximo, se ele era um amigo, se ele convivia de alguma forma ali, estava sempre presente, e ele provar isso, sim. Agora, na maioria das vezes, não. Eu nem conheço primo de segundo, terceiro grau. Então, esse pessoal não tem. Agora, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha esposa, minha filha, meu filho, todos esses têm direitos. O Estado deve indenizar. Agora, você tem que conversar com o advogado, contar os fatos, contar o que aconteceu, para saber se cabe ou não essa indenização. Me perguntaram, eu recebi algumas dúvidas no WhatsApp, trabalhando num caso exatamente de indenização, que foi em relação a suicídio e morte natural. No direito parece que tudo é certo e tudo depende. Então, assim, suicídio, ele depende. Então, você vai ter que levar os fatos, o que aconteceu. Eu já vi jurisprudência, decisões judiciais, tá? Existia
existia uma ameaça de morte ao preso. E aí o preso ficou, né, com aquele abalo psicológico, vou morrer, torturado, etc, blá blá blá. O que aconteceu? Ele foi lá e se matou. O Estado sabia disso? Ficou comprovado nesse processo que o Estado sabia disso, ele tinha noção das ameaças que esse preso estava sofrendo. Então, ele meio que foi levado ao suicídio por causa dessas pressões, certo? E aí, alguns juízes vão entender que sim, que cabe a indenização por todo o contexto fático, né, pela situação que levou o preso ao suicídio, e tem juízes que vão dizer que não. Mas a jurisprudência majoritária, pela condição do Estado ter que garantir a integridade física e moral do preso, a maioria dos juízes, a jurisprudência majoritária é pela indenização das famílias mesmo em caso de suicídio, tá bom? Outra questão é a morte natural. Morte natural cabe? Não. A morte é um acontecimento natural da vida. Ela vai acontecer, independentemente de onde a pessoa esteja. Se essa morte ocorre por causas naturais, o Estado não é obrigado a indenizar. Então, pessoal, concluindo aqui o que a gente viu. Cabe indenização ao preso vivo que sofre lesão corporal, uma violação de sua integridade física ou moral. Então, o preso vai poder entrar com uma ação judicial pedindo danos morais por essa condição, tá? Segundo ponto, morte de preso em cadeia pública gera indenização para os familiares e amigos. É toda vez? Não. Então, sempre consultar um advogado, levar as situações fáticas que ocasionaram a morte do preso, mas na maioria das vezes, a regra sempre vai ser de que cabe indenização. Por quê? Porque o Estado é obrigado a proteger o preso. O preso está sob a custódia do Estado, sob a guarda. Então, o Estado tem que defender, tem que proteger, não pode deixar. Ele só restringiu a liberdade do preso, daquela pessoa. Os outros direitos, eles são garantidos. Então, vai caber indenização, tá bom? Novamente, amigos íntimos, mãe, pai, tios, avós, mas sempre com aquele que a pessoa, o preso, realmente tinha uma relação, tá bom? Então não adianta você, um tio que, sei lá, viu ou falou com ele há 10 anos atrás. Aí vamos ter noção, né, gente? Vamos ter noção, tá? Então, assim, tem que ter uma relação, tem que ter o convívio para poder gerar essa indenização. E a morte natural, como eu falei, não gera indenização. Eu queria agora só falar um pouquinho sobre a questão da indenização e do tempo. Gente, esse é um processo que demora, em média, 18 meses a 24 meses. Por quê? Porque na maioria das vezes vai haver uma predisposição do Estado, da administração pública, em indenizar os familiares, tá bom? Então, assim, se o Estado não indeniza diretamente, administrativamente, você entra com uma ação, procura um advogado, entra com uma ação, e aí o juiz vai ali julgar, mas normalmente o Estado já vem... A administração pública, através das procuradorias, já vem para fazer um acordo. Então, depois que é feito esse acordo, dura em torno de 90 dias para você receber, tá? Um RPV que tem um teto de 15, 20 salários mínimos, dependendo do estado, ele tem um teto. E esse teto é justamente para que você não receba através de precatório. Então, você recebe através de requisição de pequeno valor, que é um RPV. E esse RPV é pago em até 60 dias. Então, olha como é rápido. Você entrou com a ação. Se o Estado demonstrar um interesse em fazer um acordo, esse processo pode durar menos de um ano. E aí ele pode demorar um pouquinho mais, durando até 2 anos, 24 meses. Em média é isso. Agora, existem casos que a indenização, que a briga pela indenização é maior. Não cabe uma indenização de 20 mil, 15 mil, mas no caso pode caber uma indenização de 60, 80, 90, 100 ou até mais. Então, o que acontece com esses casos? Com esses valores que estão acima do teto do RPV, você vai ter ali que receber por precatório. E aí, precatório, você vai entrar numa lista, né? O Estado deve. E como é que ele paga? Ele paga através de precatórios. Então, vai para a lista de devedores. Não é que você não vai receber, gente, tá bom? Você vai receber, só que você vai estar numa lista ali que o Estado vai estar pagando mensalmente, conforme a ordem cronológica. Tá bom? Alguns têm preferência na lista, tá bom? Então eles saem lá de baixo e vão para cima, mas a lei diz quem são essas pessoas, acima de 60 anos, os super prioritários que são acima de 80 anos, se eu não me engano, casos graves, de doenças graves. Existem ali alguns requisitos para você ultrapassar a lista.
Se você não preenche esse requisito, você vai receber na ordem cronológica e pode ter certeza, vocês vão receber, tá bom? Então assim, ó, eu vou fazer agora uma pergunta. No começo eu fiz uma pergunta e agora que você entendeu, você sabe o direito desses familiares, o motivo, agora eu volto com a mesma pergunta. O que vocês acham sobre determinada indenização? Vocês acham que é justo? Escreva aqui nos comentários para mim, tá bom? Vamos discutir, vamos debater sobre isso. Por quê? Porque o Estado, dependendo da situação, pode gastar aí cerca de 300 mil reais numa única morte, entendeu? E aí eu vou fazer um outro vídeo sobre pensão, e aí esses 300 mil reais podem virar, no total, cerca de 600, 700, 800 mil reais, por causa da morte de um preso, porque o Estado não fez o que deveria fazer, que era proteger o preso, tá bom, gente? Dúvidas? Clica no link na descrição, tá bom? Aqui o importante é compartilhar conhecimento, faz aquele combo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, deixa os comentários de novo aí, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, façam suas perguntas, envie esse vídeo aqui para alguma pessoa que você acha que pode interessar esse assunto, tá bom? Então é isso, pessoal, eu agradeço quem assistiu até aqui. É um assunto muito interessante, ele não serve apenas para familiares, mas também para a sociedade, para saber o quanto que o Estado está gastando por conta de uma morte de um preso. Então eu acho que, como aqui o nosso intuito também é construir uma sociedade melhor, a gente precisa debater sobre a segurança dos presos, como eles estão, porque, olha só, um processo virar 300 mil a 600, 700 mil por causa da morte de um preso, é um custo muito grande para o Estado. E esse custo, ele vai ser pago por todos os cidadãos, tá bom? Ele vai ser pago pelo pagador de impostos, não vai ter a sua contribuição lá na ponta dos serviços que são necessários. Saúde, educação, segurança, etc, tá bom? Então é isso, muito obrigado pela presença de vocês, até o próximo.